Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Texto que já está aí projetado, também para você estar acompanhando na sua Bíblia, no seu celular. Importante aí você acompanhar e fazendo as suas anotações. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim
são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Amém. Queridos, este é um discurso muito duro de Jesus. Temos aqui críticas pesadas que Jesus faz contra os religiosos judeus. E é um ponto que devemos destacar logo de início. Jesus direciona sua crítica aos mestres da lei e aos fariseus. Jesus não estava criticando todos os judeus. A atenção dele está voltada aos líderes religiosos. E mesmo nesse caso, não podemos afirmar que todos os líderes religiosos judeus agiam dessa maneira. Possivelmente, era o comportamento da maioria. Então Jesus está fazendo uma generalização, porque o propósito dele era usar os fariseus e os mestres da lei como um exemplo para os seus discípulos. Veja que os estudiosos do Novo Testamento, atualmente, entendem que a maioria dos fariseus da época de Jesus eram pessoas crentes, sinceramente comprometidas com os valores da religião judaica. Então, em certo sentido, os fariseus eram o melhor que o judaísmo tinha naquele período. Então, quando você olha para os fariseus, eu queria que você pensasse neles como os melhores crentes da época. Sabe, quando você olha para o irmão e você pensa assim, poxa, esse irmão, essa irmã, eu nunca vou conseguir ser um crente assim. É um exemplo. Esse irmão é um crente perfeito, um modelo. É como as pessoas olhavam para os fariseus. Os crentes ideais, o modelo de crente a ser seguido, o padrão, a referência. É como eles mesmos se enxergavam. Lembre-se que Paulo, antes do seu encontro com Cristo, palavras dele mesmo, se orgulhava de ser fariseu. E se entendia, mesmo depois de cristão, ele olha para trás e vê, olha, eu seguia com zelo. Então não era um cara da bagunça, não, era um crente sério. Então a gente não está tratando aqui, ou Jesus não está tratando aqui, de gente incrédula, de gente afundada nos piores pecados da sociedade. Cada uma dessas críticas de Jesus está direcionada a pessoas que levavam a palavra de Deus a sério. Por isso, Jesus foca a sua crítica a eles. Jesus quer prevenir seus discípulos de cometerem os mesmos erros que os fariseus.
É por isso que o texto está registrado no Evangelho de Mateus. Então a intenção é muito mais do que simplesmente nos dar um conhecimento histórico do que acontecia naquela época. Jesus quer ensinar para você e para mim nessa conversa é que esses erros podem acontecer na sua vida. Podem acontecer na minha vida. Temos aqui tentações de todo crente. Os riscos de todos que se envolvem em um relacionamento com o Senhor. Perigos da religiosidade, que podem afetar qualquer crente, qualquer igreja. Nenhum de nós está imune aos perigos listados aqui. Por isso esse discurso é tão importante. A intenção de Jesus não é a gente ficar aqui falando mal dos fariseus, mas a gente olhar para nós mesmos e perceber que muitas vezes nós somos pedras de tropeço, ou estamos tropeçando em algumas pedras apontadas aqui. Lembra o que Paulo vai dizer? Aquele que está em pé, pensa, cuide, para que não caia. E justamente aqui, nós temos algumas pedras que nos fazem cair. Veja, todos nós conhecemos pessoas, talvez algumas pessoas que estão aqui, gente que tropeçou e por isso está fora da igreja. Gente que tropeçou em outras pessoas supostamente crentes. Gente que tropeçou em líderes religiosos, comunidades inteiras, praticando os erros listados aqui. E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Hoje ela rejeita o cristianismo e chama o cristianismo de religião. Aí ela fala assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito nas igrejas, eu não acredito nos pastores, eu não acredito em religião. Por que ela diz isso? Porque ela foi vítima de um cristianismo farisaico. Crentes hipócritas, gananciosos, descompensados, desequilibrados, legalistas, moralistas, vaidosos, apegados ao poder, gente que vivia uma religião de aparências, linda por fora, podre por dentro. Gente vivendo um cristianismo sem graça, sem Jesus, sem compaixão. E aí, ao invés de procurar uma comunidade saudável, procurar um cristianismo equilibrado, a pessoa cai em outro extremo. O extremo de viver uma espiritualidade individualista, sem forma e vazia. Ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. É por isso que é tão importante conversarmos com Jesus sobre isso. Se você é cristão, se você está dentro da igreja hoje, se você é membro de uma igreja, ouça com atenção as críticas de Jesus. Avalie se alguns desses erros talvez não estejam presentes na sua vida, na forma de você viver a sua fé. Talvez você esteja prestes a tropeçar, ou pior ainda, prestes a ser uma pedra de tropeço na vida de alguém que está ao seu redor. E se você está fora da igreja ou não tem um compromisso com uma comunidade específica, essa meditação te ajuda. Primeiro, para você lembrar que desde o início Jesus apontou os perigos que ameaçam os crentes e as igrejas. O Evangelho nunca nos prometeu uma igreja perfeita. Isso não diminui a dor e o sofrimento que talvez você passou, enfrentou ou está enfrentando. Mas isso nos faz pensar se o remédio para essa dor, a solução, seria tentar um cristianismo sem igreja, um cristianismo sem comunhão. Será que essa solução é uma solução coerente com o Evangelho? Ora, se trocar de comunidade é uma coisa séria, mas
bíblica, lícita. Rejeitar todas as comunidades é você estar numa situação que vai contra o que Jesus nos ensina. E você também precisa fazer uma autoavaliação. Será que o tipo de cristianismo que você está praticando não padece de algum desses problemas? Será que viver uma espiritualidade solitária, sem comunhão, sem uns aos outros, sem santa ceia, sem suporte espiritual, sem dons espirituais, sem servir aqueles que a Bíblia chama de irmãos, será que esse caminho vai te proteger mais dos erros listados aqui? Será que é um caminho mais eficiente? Será que ao final do discurso de Jesus, ele olhou para os discípulos e disse assim, olha, gente, eu pensei melhor e esse negócio de a gente andar junto em comunidade não vai dar certo. Esquece evangelização, batismo, vida em comunidade. O melhor é cada um de vocês irem para as suas casas, viverem suas vidas. Ficar sentado esperando eu voltar. Será que essa foi a proposta de Jesus? Acho que não. Então, como discípulos de Jesus, comprometidos com uma vida comunitária, precisamos urgentemente conversar com Jesus e ouvir com atenção os perigos da religiosidade. O primeiro perigo está aí no versículo 3. Não praticar o que prega. Olha que interessante. Jesus diz que o problema dos fariseus não era doutrinário. Jesus não estava rejeitando o ensino deles, a teologia deles. Por isso Jesus aconselha, olha, vocês, meus discípulos, vocês podem fazer tudo o que eles ensinam. Podem confiar. Mas não sigam o exemplo deles. A pregação é boa. O exemplo é péssimo. Não havia nenhuma coerência entre fé e prática. Se você reparar, veja, os cristãos gastam muito tempo discutindo sobre diferenças doutrinárias. A internet está aí cheia de gente, ou teólogos que nunca estudaram teologia, gastando todo o seu ódio, toda a sua raiva, toda a sua ignorância, para falar mal de outros crentes e de outras igrejas. Igrejas que se dividem por diferenças teológicas. Líderes que brigam com outros líderes. Agora, a pedra de tropeço para quem está fora da igreja não é um detalhe da teologia, mas é como nós estamos vivendo a nossa fé. É isso que impede que muitas vezes quem está lá fora passe a fazer parte da igreja. O que te credencia a falar do evangelho com o seu vizinho não é se a gente batiza por aspersão ou imersão, mas se quando ele passou por uma dificuldade, você estava disponível para ajudar. Seus amigos, colegas, vão dar atenção ao que você vai dizer, quando olharem para o seu comportamento, encontrar sinceridade, honestidade, compaixão. Não por causa da teoria que você adota sobre os dons espirituais. Estamos aí na época das eleições. Um monte de candidato usando igrejas e o nome de Jesus para se promover, mas cujo comportamento é tão corrupto, ganancioso, egoísta, autocentrado, quanto o pior dos não crentes. Então a gente pensa na nossa cidade. Não falta religião na cidade.
Pode faltar igrejas saudáveis. Mas há muita igreja aberta, há muito culto, há muito pastor, há muito cantor, há muito evento. Mas será, por quê? Que apesar de tudo isso, continuamos a conviver com altíssimos índices de pobreza, violência, educação precária, insegurança e por aí vai. Jesus fala que devemos ser sal e luz. Será que as suas ações iluminam a bondade de Deus sobre os seus colegas de trabalho? Sobre os seus amigos na escola? Sobre os seus parentes, seus vizinhos? Será que as pessoas nos admiram pelo comportamento diferenciado que temos? Será que o seu comportamento tem sido coerente com o que você canta, com o que você ora, com o que você confessa, professa, acreditar? Coerência entre fé e prática. Segundo problema, ele aparece de algumas maneiras no texto, né? Então, primeira versão dele é a multiplicação de exigências religiosas sem compaixão. Quando há muita cobrança, mas pouca misericórdia. Está aí no versículo 4, ele diz assim: olha, vocês atam fardos pesados, mas não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Pedem muito dos outros, mas não estão dispostos a ajudar em nada. Sabe aquela história, olha, meu irmão, o problema é seu. Se você não dá conta da vida cristã, é porque não merecia estar aqui não. A visão não é ajudar os fracos, ou animar, ou levantar os que caíram pelo caminho, ao contrário. A intenção é vigiar o irmão, para que na primeira falha você pode acusá-lo. Viu só? Sabia? Era tudo uma farsa. Aquela pessoa lá na igreja, cantando, pregando, eu bem que desconfiava. Já ouvi isso, gente. Triste. Triste. Tem crente que quase comemora quando o outro se desvia e sai da igreja. Uma vez eu conheci uma igreja que a liderança se orgulhava de excluir os membros. Deveríamos sofrer, irmãos, pelos que vão ficando pelo caminho. Deveríamos ir ao encontro de cada pessoa que desanima, que enfraquece. Orar por elas, ir ao encontro dela. Eu vou confessar uma coisa para você aqui. Só entre a gente. Só nós dois. Nossa igreja tem quase 12 anos. E já passaram por aqui algumas pessoas bem chatas. Algumas pessoas chatas continuam em nosso meio. E nós a amamos. Fique tranquilo, não estou falando de você, estou falando da pessoa que está do seu lado. Essa pessoa do seu lado, meu irmão, às vezes atrás, né? Olha aí, na frente. Você não sabe como essa pessoa do seu lado é chata, complicada, difícil. Encrenqueira. Mas minha consciência é muito tranquila, porque não teve ninguém que deixou essa igreja que eu não lutei para que ficasse. É o nosso chamado. É lutar pelas ovelhas que o Senhor nos dá, tanto as legais quanto as chatas. Porque as ovelhas não são nossas. São do Senhor.
essa pessoa chata, enjoada do seu lado, ela é preciosa aos olhos do Senhor. E se você está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade espiritual de cuidar de quem faz parte do mesmo corpo que você. Óbvio, o Evangelho tem exigências. O relacionamento com Deus é coisa séria. Mas nós não estamos competindo uns com os outros. O nosso desafio é caminhar juntos. Note, a saída não é diminuir ou abrir mão das exigências. Lembre-se, Jesus está dizendo, olha, o problema não estava no ensino dos fariseus. O problema não era a doutrina. A solução não é mudar a doutrina para tornar o cristianismo mais fácil. Não. A solução é sermos suportes para aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Fica claro no versículo 23, que traz uma variação desse problema. Jesus fala do zelo que eles tinham em dar os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Então, naquela época, os dízimos tinham principalmente a ver com a doação de comida, né? E havia ali várias prescrições, vários dízimos diferentes, inclusive. Então, Jesus olha e diz o seguinte: vocês são criteriosos na exigência das ofertas, mas negligenciam as partes mais importantes da vontade de Deus: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E aí ele diz: vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, mais uma vez, o problema não era o que eles faziam, o problema era o que deixavam de fazer. Zelosos em cumprir a tradição dos dízimos. E Jesus diz, olha, tranquilo, é isso aí, deve fazer mesmo. Só que aí, a gente lembra do que Jesus diz, por exemplo, no Sermão do Monte. Ele vai falar assim, olha, quando você traz uma oferta ao altar, e se nesse percurso você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você segura a oferta. Você vai ao encontro do seu irmão. Você se reconcilia com ele, e depois você volta e dedica a sua oferta. Então, o problema não é deixar de ofertar, a solução não era deixar de ofertar. A solução era ir ao encontro do outro e se reconciliar com ele. Ritual sem compaixão não agrada a Deus. Liturgia correta sem misericórdia não é o suficiente. Os profetas do Antigo Testamento já denunciavam isso. Os templos de Israel estavam cheios. Não faltava sacrifícios, não faltavam rituais. Faltava o quê? Faltava justiça, faltava misericórdia, faltava fidelidade, faltava compaixão, em síntese, faltava amor ao próximo. Amor tanto aos que estão dentro da comunidade, quanto aos que estão fora. Tanto aos crentes quanto aos não crentes. E aqui, mais uma vez, nós precisamos evitar extremos e seguir o equilíbrio proposto por Jesus. Por um lado, temos o extremo de cristãos que levam muito a sério os compromissos com o ritual da igreja e com as coisas da igreja, mas não estão nem aí para as pessoas da igreja. É aquela coisa. A gente se incomoda demasiadamente com a cadeira que está fora do lugar. E reclamamos. Que absurdo! Que igreja é essa? Como pode a liderança dessa igreja permitir que uma cadeira fique fora do lugar na hora do culto? Mas nem sequer passa pela nossa cabeça a preocupação com a pessoa que deveria estar sentada na cadeira. Muito zelo com as cadeiras, pouco amor pelas pessoas. Falta evangelho. Era o extremo dos fariseus. Agora, isso pode nos levar a um outro extremo,
de achar que o cristianismo se resume, né, ao relacionamento, à caridade, ou à bondade. Então, muita gente que está fora da igreja acha que isso é cristianismo, mas não é. Jesus, ele resume a lei dizendo o seguinte, olha, é só amar ao próximo? Não. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, entendimento, alma, e ao seu próximo, como a ti mesmo. Então, as rotinas, os rituais, a liturgia fazem parte do relacionamento com Deus. O culto é um ato de amor a Deus. Não estamos aqui para celebrar as pessoas. Olha que interessante. Devemos nos importar com elas, mas as pessoas não são o centro do culto. Estamos aqui para celebrar Deus, o amor de Deus revelado em Jesus, a graça, o perdão, a reconciliação que vemos na cruz, na ressurreição. Agora, porque experimentamos o amor de Deus, devemos demonstrar amor ao próximo. Experimentamos perdão, devemos perdoar. Recebemos misericórdia, praticar misericórdia, porque Deus te abençoou sem te pedir nada em troca. Precisamos abençoar sem esperar retribuição. Portanto, queridos, o equilíbrio do Evangelho nos livra desses extremos. Por um lado, devemos levar a sério nosso compromisso com a comunidade, compromisso com a igreja, servir com dedicação nos ministérios, praticar com fidelidade as disciplinas espirituais. Tudo isso é importante. Precisamos falar do Evangelho, ouvir o Evangelho, louvar juntos, exercitar dons espirituais, abençoar e ser abençoado. O que não podemos fazer é cuidar da cadeira e esquecer das pessoas. O propósito da cadeira é que a pessoa sente. Para quê? Com qual finalidade? Para que ela sente, para ouvir a palavra. Então a cadeira tem um propósito missionário. Mas a cadeira não vai para o céu. Né? A gente não prega para a conversão da cadeira. Ela é um instrumento da missão. Zelamos por ela nessa intenção. Mas o alvo são as pessoas. O Senhor não se agrada de uma dedicação às rotinas e ministérios que não vem acompanhado dos irmãos, do amor aos irmãos que estão dentro da comunidade e da caridade para com aqueles que estão ao nosso redor. E ainda há uma outra variação desse problema que Jesus aponta no versículo 24. Ele diz assim, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que quer dizer isso? Falta de discernimento sobre o que é mais importante. Por alguns anos eu dei aula no seminário sobre uma disciplina que tinha como um dos tópicos a diferença entre igrejas saudáveis e igrejas doentes. E eu mostrava que um dos indicadores de uma espiritualidade doente, enferma, é a dificuldade de separar o que é essencial do que é secundário dentro do cristianismo. Então, você vê isso aí amplamente nas redes sociais, gente discutindo, brigando, falando mal, criticando por coisas absolutamente secundárias no Evangelho, algumas inclusive que a Bíblia nada diz. Então, o que é mais importante? A forma do batismo ou o significado do batismo? Os eventos que precedem a volta de Jesus ou a vinda de Jesus? A cor da parede da igreja ou o conteúdo da pregação? Falar em línguas ou praticar o fruto do Espírito? Discernimento espiritual, queridos, é a gente reconhecer que há sim assuntos dentro do cristianismo que são mais importantes do que outros.
Isso vale para a igreja e vale para a sua vida. Porque o critério para você escolher não é o que você gosta. Ah, não, olha, então, isso aqui, essa listinha aqui é o que eu gosto de fazer, então eu vou seguir ela. Jesus ele vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O critério é o evangelho revelado nas Escrituras. Só que aí qual é o problema? Você não lê a palavra. Você não medita na palavra. Você não conhece a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem como fazer essa avaliação. Sabe qual é o resultado? Há muito crente por aí que são excelentes cumpridores de coisas absolutamente irrelevantes para a fé. Crente coador de mosquito, engolidor de camelo. Igrejas coadoras de mosquito, engolidoras de camelo. Há algum tempo, na minha caminhada, eu percebi que essa é uma doença que estava presente na minha vida e eu tenho tentado me tratar em relação a ela. Porque, como eu disse no início, todos esses perigos não é o perigo do incrédulo, é o perigo do crente. E aí é essencial essa reflexão, porque às vezes eu estou gastando energia naquilo que não é essencial para a minha fé. Aí eu me canso. Eu me canso e eu me iludo. Por quê? Ah, não. Já fiz o suficiente para Deus, já fiz o suficiente para a igreja. Só que você continua vazio. Porque você, né, como Jesus disse lá sobre Maria, você não escolheu a melhor parte. E aí, a sua vida espiritual continua sedenta. Isso nos leva a um terceiro problema, e aí, para a gente não se perder, né? Vamos tentar organizar. Primeiro ponto que a gente falou foi uma vida que não acompanha a pregação. Doutrina certa, vida errada. Segundo problema é o zelo pelos rituais, sem compaixão, sem discernimento. Terceiro problema que nós podemos chamar de religião de aparências. Está aí no versículo 5. Jesus vai dizer, olha, tudo que vocês fazem tem por finalidade ser visto pelos homens. Roupas para chamar a atenção, sentar nos lugares mais importantes. Vaidade, irmãos, vaidade. Que caminha com desejo de poder. Versículo 7, Jesus vai dizer, olha, vocês gostam de serem saudados nas praças, de serem chamados de mestres. Mas vocês, discípulos de Jesus, Jesus vai dizer, não devem ser chamados de mestres, porque um só é mestre, e vocês todos são irmãos. Versículo 10, tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês vai ser servo, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, queridos, o Evangelho nos propõe uma espiritualidade de humildade. Mas nós queremos a ostentação. Uma das doutrinas recuperadas lá pela Reforma Protestante no século XVI foi o chamado sacerdócio universal de todos os crentes. É o princípio que em Cristo todos os crentes são iguais. Lá no Antigo Testamento tinha um sacerdote, uma figura diferenciada. Ele tinha um privilégio de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. A partir do Novo Testamento, Jesus é o único e suficiente sacerdote. E nele todos somos sacerdotes. E aí aprendemos com Jesus que somos todos servos dele e servos uns dos outros. Infelizmente, a maioria das igrejas caminha na direção contrária. As pessoas gostam dos títulos, gostam dos símbolos de poder. Obreiro disso, obreiro daquilo,
profeta, bispo, apóstolo, líder disso, líder daquilo. E as pessoas se apegam a isso como se de fato desse a elas uma posição espiritual especial. Como se o cristianismo fosse uma hierarquia. Sabe, você vai crescendo na empresa e ganhando novos títulos. São marcadores de vaidade. Na igreja, irmãos, somos apenas servos. Irmãos, o título pastor indica para mim uma função específica de serviço. É um tipo de serviço. A minha missão é servir os irmãos com a palavra de Deus e com o pastoreio. E é bíblico a gente perceber que existe uma pluralidade de ministérios e serviços. Uns vão servir numa área, outros em outras. Algumas áreas demandam uma maior dedicação de tempo, mas é serviço, ministério, o que não nos coloca numa posição superior a ninguém, sabe? Como também se eu não fazer parte do ministério X ou Y, isso não me rebaixa, não me inferioriza. Sabe, já viu aquela pessoa que diz assim, não, isso aqui na igreja eu não faço, não é minha obrigação. Tem gente para fazer. Não fala isso perto de mim não, irmão. Falo isso recorrentemente para os presbíteros, para os líderes. Tudo na igreja é nossa responsabilidade. Tudo. Porque a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus. Ele é o dono de tudo. Tudo. Tudo que fazemos aqui é para Ele. Então, quem é que coloca os banners lá fora? É os diáconos. Mas quem disse que eu não posso botar? Quem tem que descer e subir os instrumentos? É a pessoa da música. E quem, só porque eu não sou do time de música, eu não posso ajudar? Sabe o que é empresa? Não é do meu setor? Sabe, a gente se dedica em prol da missão. A missão é da igreja, a missão é do reino. Eu não preciso de título nem cargo, né? Aqui, por exemplo, um dos princípios que a gente usa é que a pessoa não precisa nem mesmo ser membro para servir. Você quer servir? Serve, meu irmão. Bora trabalhar. Não está trabalhando ainda por causa de quê? Está errado. É óbvio que a gente precisa ter organização, né? Um mínimo de organização, né? Mas a nossa prioridade, veja bem, não é a organização. A nossa meta não é ser a igreja mais organizada do mundo. Não estamos concorrendo ao prêmio Organização do Ano. Nossa prioridade é a missão. Nossa prioridade é a glória de Deus. A nossa prioridade é o aprofundamento na palavra. A nossa prioridade é abençoar pessoas. O reino de Deus. Tem muita gente, muita igreja extremamente organizada e doente do Evangelho. Porque a religiosidade, ela tende a valorizar mais o que é exterior do que é interior. Mais a forma do que o conteúdo. Mais o que as pessoas veem do que o que está dentro das pessoas. O que importa para Deus. O que nos leva a um outro problema. Versículos 27 e 28, Jesus vai dizer, vocês são hipócritas, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, por dentro, cheios de todo tipo de imundície. O problema aqui, mais uma vez, é ênfase. Imagine só, se eu chegasse aqui na igreja, não é? A igreja toda suja, bagunçada, cadeira revirada, iluminação ruim, tudo quebrado. Aí você chegasse e eu falasse, não, pô, a gente aqui se preocupa só com o interior. A gente se preocupa com o interior, mas toma banho, não toma? Alguns mais, outros menos. Então, o problema é a gente se contentar
a gente parar naquilo que os outros veem. Precisamos cultivar uma espiritualidade baseada naquilo que interessa a Deus. É uma espiritualidade que se importa com o testemunho, sim, mas que é alimentada por disciplinas espirituais durante a semana. É o que você faz quando você está sozinho, na sua casa, por exemplo. É uma espiritualidade que vai conjugar a adoração no culto, o serviço na igreja, com seu tempo na família, seu testemunho no trabalho, sua vida pública. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria desafiar você a orar nesse momento. Temos aqui uma lista de coisas que são desafiadoras para a gente, para mim, para você. Olha, eu diria que é quase impossível que alguma dessas áreas não seja uma dificuldade para você. É uma dificuldade para todos nós. Qual é a sua área? Qual é o seu problema? Qual é o seu desafio? Qual a sua luta? Qual a sua tentação? Em qual área do seu relacionamento com Deus você está necessitando de uma revitalização? Talvez a sua vida para os outros está ótima, mas no seu coração tem muita coisa ruim. Talvez você esteja dando muita ênfase em coisas que são secundárias, coisas que não são importantes. Você não está conseguindo escolher a melhor parte. Talvez você esteja tendo uma vida muito séria dentro da igreja, com as coisas da igreja, mas você não tem demonstrado amor pelas pessoas da igreja. Fale com o Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Apresente para o Senhor seus dilemas, suas dores, suas questões. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para pedir graça, Senhor. Pai, por uma tendência humana, muitas vezes o relacionamento que temos com o Senhor, ele tende, Senhor, a uma espiritualidade, a uma religiosidade mecânica, repetitiva, vazia. Somos alertados por Jesus, ó Pai, a renovar a nossa fé, a renovar a nossa comunhão com o Senhor. A Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor, ó Pai, que com o Teu Espírito Santo, o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para a gente ter clareza, Senhor, sobre aquilo que está faltando na nossa vida, Senhor. Aquilo que precisamos, ó Pai, mudar em nossas vidas. Para vivermos, ó Pai, um cristianismo, Senhor, que agrade ao Senhor, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, da vaidade e nos dispõe uma vida de serviço.
Livra-nos, ó Pai, de um cristianismo de aparências. Leva-nos, ó Pai, ao aprofundamento da comunhão com o Senhor. Livra-nos, ó Pai, ao zelo pelos rituais e ao desprezo das pessoas. Livra-nos, ó Pai, de uma percepção errada sobre o que é mais importante, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estarmos cheios do Teu Espírito Santo, servindo ao Senhor, com aquilo que é central e fundamental no Evangelho, Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Que sejamos um lugar, ó Pai, não apenas um centro de religião, mas um lugar, ó Pai, onde de fato homens e mulheres experimentem um poder verdadeiro do Evangelho, onde haja vitalidade espiritual, onde servos do Senhor, ó Pai, se dispõem a servir, Senhor, ao Senhor de forma integral, com alegria, e que esse serviço, ó Pai, ele se estenda pelo nosso dia a dia. Que domingo, Senhor, seja para a gente, ó Pai, um tempo de renovo, mas um tempo, ó Pai, que traga consequências para os demais dias da semana, para as relações, para o trabalho, para o estudo, para a vida pública, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Visita aqueles, ó Deus, que por algum motivo foram machucados, ó Deus, por cristãos e igrejas, ó Pai, que têm vivido, Senhor, um cristianismo equivocado, religioso. Trata das suas feridas e renova no coração dessas pessoas o desejo de servir ao Senhor em comunidade. E nos ajuda, Senhor, a ser um lugar de acolhimento, de recuperação, de restauração espiritual. Que a gente possa valorizar aquilo que o Senhor valoriza, Senhor. Que o nosso coração esteja naquilo que o coração do Senhor está. E que aqui, ó Pai, nós possamos ver, sentir e perceber o Evangelho de forma verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.